Fala, investidores, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje estou trazendo aí sexto episódio da temporada de análise de carteira de inscritos. Isso mesmo, pessoal. Nosso quadro que está fazendo um baita sucesso aí, vocês estão gostando bastante, estão analisando junto comigo a carteira dos inscritos. Os inscritos estão entrando em contato, mandando a carteira para que a gente venha analisar. Não é diferente e recebi recentemente a carteira do nosso querido inscrito Felipe. Mandou para nós aí para a gente fazer uma análise bem interessante da carteira dele. Então, Felipe, esse vídeo aí é para você e para todos vocês que estão assistindo para aprender junto com a gente. Eu vou trazer a carteira dele, a gente vai analisar juntos, vamos ver quais são os pontos interessantes, os pontos que ele precisa melhorar e os pontos que ele está indo muito bem. Lembre e volto a ressaltar para todos que estão assistindo, não é recomendação de investimento. Os ativos que ele tem em carteira não é recomendação de compra ou de venda. E a minha opinião, com base nos investimentos que ele tem, vai ser apenas um caráter didático para ajudá-lo a melhorar e avançar mais ainda. Não sou analista, não sou CNPI, ainda não tenho formação e não posso indicar nenhum tipo de investimento. Logo, o que eu vou falar para vocês todos aí são apenas opiniões com base nos estudos, com base nos pensamentos. Não estou pedindo ou orientando ou induzindo vocês a compra ou venda de ativo, tá bom, pessoal? Já que vocês gostam muito desse tipo de quadro e você que quer que eu traga uma análise da sua carteira de investimentos, acesse aqui o link na descrição desse vídeo ou qualquer outro vídeo, o link da nossa comunidade no Telegram. Clica nesse link, vai ser direcionado lá para nossa comunidade e na comunidade você pode entrar em contato comigo direto para que eu venha fazer uma análise da sua carteira de investimentos, tá bom? Sem mais delongas, roda a vinheta! Eu já começo, pessoal, como eu sempre faço com todos os inscritos que passam essa carteira de investimentos para que eu venha analisar no canal, eu faço 3 perguntas para eles e eles me respondendo, eu transmito aqui inicialmente antes da análise. A primeira pergunta que eu fiz para o Felipe foi sobre qual o principal foco da sua carteira de investimentos, para que a gente venha entender qual é o objetivo dele, o que ele quer fazer, quais são as metas que ele tem a traçar com base nesses investimentos que ele começou a ter. Minha carteira de investimentos é focada em aposentar com dividendos, reserva de valor, crescimento. Posso tomar maiores riscos por ter uma base familiar sólida. Isso é muito bom. Ele entende muito bem o círculo que ele convive e sabe que ele pode arriscar mais, pois a família está estruturada, podendo ajudá-lo dessa forma. É uma carteira que ainda está em modelamento, desbalanceada por hora, mas eu busco aproveitar mais as oportunidades do mercado do que necessariamente deixar os gráficos balanceados. Show de bola, Felipe. Você está ciente dos riscos, sabe muito bem do que você quer, sabe das consequências da sua carteira e você está ciente do que precisa fazer. Então, parabéns. Você está no caminho certo para começar a criar uma reserva e um patrimônio sólido e bem rentável. A segunda pergunta que eu fiz foi o seguinte: quantos anos você planeja investir? E ele respondeu: planeja investir por mais de 20 ou 30 anos, ritmo que irá variar na vida, conforme filhos e desenvolvimento profissional. Show de bola! Ele está bem ciente das metas e dos objetivos que ele quer traçar. Isso é muito bom. Pessoal, e a terceira e última pergunta que eu fiz para Felipe sobre a carteira de investimentos dele foi sobre: você tem um padrão de aportes mensais? Se sim, quanto por mês a média? E ele respondeu: por hora consigo aportar de 15 a 25 mil reais mensais. Isso irá mudar quando parar parte de meus trabalhos para realizar residência médica. Sabemos da condição de muitos brasileiros que não conseguem aportar muito alto, mas você que está trabalhando e buscando aí o seu lugar ao sol, parabéns por começar a investir. E esses números que você mencionou, eu agradeço muito pela confiança, agradeço muito por ter cedido na sua carteira, vai inspirar muitos inscritos, tenho certeza. Então parabéns, Felipe, por você começar a investir, por você estar trabalhando, e eu tenho certeza que a sua carteira de investimentos vai servir de inspiração para muitos inscritos aí a começarem, desenvolverem o método de investimento que é tão bom para o nosso futuro. Então vamos agora mostrar a carteira do nosso querido inscrito na tela para vocês, pessoal. Estamos
Na tela, para vocês verem junto comigo, estamos aqui na carteira de investimentos do nosso querido inscrito. Hoje está negativa, 2,60% negativa. O valor aplicado é R$ 139.451,51. Saldo bruto, R$ 135.823. Então nós temos aí um pouco negativa a carteira dele. Isso não tem problema algum. Volto a ressaltar, meu querido inscrito, e a vocês que estão assistindo, não tem problema sua carteira estar negativa, porque você não perdeu as cotas. Você só vai ficar negativo se você vender a posição da sua carteira, e aí sim você vai estar perdendo dinheiro. Agora, enquanto você tiver e manter posições, claro, com fundamentos, com a filosofia correta e com os ativos certos, você não perdeu dinheiro nenhum. Continuando aqui, pessoal, nós vimos aí o valor total. A porcentagem de participação que ele tem em carteira é bem interessante, sendo 73%, quase 74% em ações, sendo 17% em fundos imobiliários, 6,47% em LCI e 2,37% em criptomoedas. Está bem balanceada, Felipe. Só que eu recomendo você reestruturar. Eu sei muito bem, você deixou claro lá, quando a gente conversou, trocou uma ideia, você deixou claro que ainda precisa rebalancear, precisa estruturar mais um pouco, e eu já trago um ponto de vista para você. Comece a trazer mais fundos imobiliários, ou posições, ou ativos novos. A gente vai ver alguns ativos que ele tem em carteira, e talvez eu complemente com 2 ou 3 ativos para você estudar aí em casa, futuramente, quem sabe você trazê-los em carteira. As ações estão em uma participação muito boa, recomendo na sua carteira de investimentos com um foco mesmo em ações e fundos imobiliários. Tá muito bom o seu LCI e as suas criptomoedas. Agora, a porcentagem dos fundos imobiliários, eu acredito que poderia ser acima de 25%, tá bom? Vamos continuar aí analisando alguns ativos dele, principalmente agora as ações. Nós temos aqui uma empresa bem interessante, que é o Banco do Brasil. O Felipe possui aí mais de 1.443 cotas do Banco do Brasil, isso é muito bom. Há um preço médio de 26,98. Eu volto a ressaltar, o preço médio dele deu um probleminha, então ele digitou todos os preços médios manuais. Isso não tem problema, aqui dá pra gente analisar muito bem. A gente vê que ele tá em uma queda, mas isso não quer dizer nada, tá bom? Fique tranquilo. Muito boa a sua posição em Banco do Brasil, show de bola. Vale, ele possui 242 cotas de Vale. Rani 3, que é a Irani Papel Celulose, possui 1.316 cotas. Semig 4, a empresa de elétrica, possui aí 940 cotas. Tausa, que é a Taurus, a empresa de armamento, de armas, possui 750 cotas. CSNA, a CSN Mineração, possui 730 cotas. Auren Energia, empresa também de energia, possui 520 cotas. E a Transmissão Paulista, 207 cotas. De cara, eu já consigo observar que ele possui 1, 2, 3 empresas voltadas para o mesmo setor, sendo que ele possui 8 ativos. 8 ativos, desses 8, 3 são do mesmo setor. Tem problema? Não, desde que tenha um balanceamento. Nós observamos que setor bancário ele tem só uma, Vale é commodity, Rani commodity, Tasa também é voltada para a área de armamento e CSN commodity. Então 3 commodities, 3 transmissões de energia e geradoras de energia, uma da parte de armamento e uma bancária. O que eu recomendo a você, querido Felipe? Começar a analisar também empresas do setor BEST, bancos, seguradora, transmissão, telefônicas e saneamento. Você não tem nenhuma empresa de saneamento na sua carteira. E eu recomendo você estudar, quem sabe, a Sanepar, a Copasa. A gente tem aí empresas interessantes que pagam dividendos, que é a meta que você traçou para você e o objetivo ao qual você quer na sua carteira. Empresas pagadoras de dividendos. E também setores de telecomunicações. Futuramente você também pode estudar. Tem a Unifique, nós temos também a Brisanet, empresas pequenas que ainda são small caps, que podem estar trazendo grandes resultados para você. E também tem as sólidas, a TIM, a Vivo Telefônica, e você pode analisar essas daí. E empresas de seguro, temos a Porto Seguro, temos também a BB Seguridade e a Caixa Seguridade. Vocês podem analisar aí a seu tipo de investimento qualquer. Claro que se você não quiser, não tem problema. Eu estou apenas abrindo possibilidades para você. Já que você também tem empresas de commodities como a Vale, a Irani, é interessante você também ter empresas voltadas para outro setor, tipo o setor agrícola. Eu observei que você não tem nenhuma empresa de setor agrícola aqui. E isso
faz com que a sua carteira fique muito segmentada em ativos específicos. Que tal você diversificar também? Sei que você está estudando, sei que você está buscando, é um início, mas fica aí para você fazer o seu dever de casa, também buscar empresas ou empresa do setor agrícola. Exemplo, Soja 3, Agro 3, Kepler Weber. Essas empresas são bem interessantes e pagam dividendos que podem agregar mais ainda também em momentos de oscilação no Brasil e no mundo. Então, nós sabemos que o agro é muito forte no nosso país e eu não estou dizendo que é a obrigação do investidor ter, mas é interessante ele estudar as empresas e até os fiagros, quem sabe, para ter em carteira também um segmento voltado para o agro, que agrega tanto valor ao nosso país. Beleza? Nós vimos aqui a posição dele, né? Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada no gráfico, pessoal. Mas em relação a valor, a preço e saldo, a posição dele em empresas com maior quantidade está em Banco do Brasil, Vale e Irani, a top 3, possuindo Banco do Brasil 37.800, Vale 13.700, Irani 10.600. Então ele está bem posicionado aí nessas três empresas, sendo aí a carteira 27% da carteira em Banco do Brasil, 10% em Vale. Então só em Vale e Banco do Brasil, nas ações ele tem quase 38% em participação. Tendo em vista aí, somando com a Irani, vai quase 45% em três empresas apenas. Então, quando você for fazer aportes, Felipe, use a estratégia. Que estratégia eu recomendo você fazer? Falo muito pro pessoal na comunidade, até quem tira dúvidas em particular comigo, que a estratégia interessante é você usar a estratégia de pequenas, a menor. Quando você for investir, você olhar a empresa. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Qual dessas empresas aqui está com a variação menor? Então você vem aqui, a Irani. A Irani está com menos 7%, ou seja, de todas as suas empresas que você tem em carteira, a Irani Papel Celulose é a que tem a menos posição, né? É a que tá com menos, a que tá com mais volatilidade, ou seja, que você tá com a variação negativa. Então você tá com menos 7% na Irani. Já a porcentagem dela, ela tá com 7,8%. Aqui, o próprio investidor 10 dá a porcentagem ideal para todas as ações, 3,13%. Então, para você buscar esse 3,13%, a média, seria interessante você dividi-las de acordo com a participação, para ficar tudo igualzinho. Só que você não vai seguir isso, você vai de acordo com os investimentos. Ah, mas olha aí, o Banco do Brasil, ele tá com um desconto muito bom, eu vou comprar nele. Mas você lembra que você tem mais de quase 27% de participação no Banco do Brasil? O correto e o interessante é investir, primeiro, na variação menor, e depois na porcentagem de carteira menor. Então, quando você vai olhar, hoje a sua menor porcentagem é a Transmissão Paulista, correto? Está com 3,68%. A segunda menos posicionada é a CSN, não, é a Auren Energia, aqui ó, 4,38%. Então você vai seguindo a variação menor, a porcentagem de carteira menor, e aí você vem em saldo menor. Esses três indicadores refletem para que você veja a ter uma oportunidade. Claro que você não vai se desfazer da posição da carteira dessas ações, beleza? Então, recapitulando, estudar um pouco mais sobre empresas de setores BEST, que podem agregar mais ainda a sua carteira em crescimentos. E também empresas do setor do agro, porque o Brasil é agro, o Brasil tem uma agricultura muito forte e pode agregar muito na sua carteira de investimentos. Agora, pessoal, descendo para os fundos imobiliários, nós observamos que ele tem muitos fundos imobiliários de tijolo. Apenas 5 ativos, eu achei bem interessante. Ele tem poucos ativos de fundos imobiliários. Se o foco da carteira dele é dividendos, ele tem poucos fundos imobiliários. Então, Felipe, já trago uma ressalva para você. Como você deixou claro que o foco é receber dividendos, é interessante você aumentar um pouco mais a posição, quem sabe até em porcentagem. Nós observamos que você tem apenas aí 17,38% da sua carteira em fundos imobiliários e R$23 mil só em valor total. Então isso aqui é menos que a Vale que você tem em posição na sua carteira de investimentos, só em fundos imobiliários. Então, quando você vai estruturar uma posição em carteira, principalmente em fundos imobiliários, você visa o quê? Os dividendos. Os fundos imobiliários pagam dividendos isentos de imposto de renda e existem ações que pagam JCP, que deduzindo imposto de renda é 15% do valor. Então, quando for fazer essa estratégia, começa a estruturar mais também fundos imobiliários. Com a sua carteira aí bem articulada e com a porcentagem e valores
ideais que você traçou para você em aportar, eu acho interessante você trazer mais fundos imobiliários. Quem sabe até fechar 10 ativos aqui, 10 fundos imobiliários, com base na remuneração, trazer aí, aumentar um pouquinho para sua participação aí ao invés de 17% em carteira, como está aqui, para 25%, que seria interessante, como diz até o próprio Investidor 10, a meta. Você iria aumentar quase 8% aí de fundos imobiliários. Beleza, ele tem o ALZR11, 87 cotas, o HGLG11, 45 cotas, CPTS11, 450 cotas, VISC11, 26 cotas e o MXRF11, 39 cotas. Tendo em vista aí apenas o CPTS11 e o MXRF11 como fundos imobiliários de papel ou híbrido, e VISC11, HGLG11 e ALZR11 como fundos imobiliários de tijolo. Muito interessante aí para você essa quantidade de fundos imobiliários. Eu achei pouco, tá bom? Você pode aumentar, pode agregar mais ainda, já que o seu foco é dividendos. E eu observei que a porcentagem aí de fundos imobiliários do menor para o maior, você tem aí o MXRF11 pouca posição. Acredito que você ainda está formando posição no MXRF11. Show de bola, comece a estruturar, é um fundo imobiliário muito bom e está com desconto. Então, quando for fazer futuros aportes, comece a rever mais a sua estratégia, principalmente se você quer dividendos, os fundos imobiliários. Pode trazer mais fundos imobiliários aí, você pode trazer fundos imobiliários de papel, fundos imobiliários de fundos imobiliários, você pode estar estudando. Até no nosso canal aqui no YouTube, você pode estar conferindo aí, na parte de fundos imobiliários, tem lá os FOFs, eu trouxe alguns vídeos voltados para isso. Também, eu recomendo você estudar nova playlist que eu trouxe no canal sobre os FIINFRA, tá bom? Eu tenho alguns vídeos já aqui e você pode estar estudando sobre os FIINFRA, muito interessante, pode agregar muito a você. Os FIINFRA são 100% isentos de imposto de renda, tanto nos dividendos quanto na volatilidade de venda e compra da cotação. Então, digamos que você comprou 100 cotas do juro 11 e aí você vai vender, você não paga imposto de renda sobre a venda do lucro. Isso é muito bom. Então pode ser usado até como reserva de oportunidade para você que tem grandes aportes de 15 a 25 mil reais mensais. É interessante até para você fazer um caixa em cima dos FIINFRA, rendendo aí sempre acima do CDI, sempre interessante. Tem fundos aqui, você pode estudar o CADIF, o CDI e o Juro 11, que são 3 fundos que eu trouxe inicialmente, mas você pode estar vendo mais outros. Eu tenho um projeto no canal trazer todos os FIINFRA, analisando um por um, e você pode estar verificando aí, quem sabe até aumentando posição e formando posição nos FIINFRA. Lembre e volto a ressaltar, conteúdo de caráter educativo para influenciar você a estudar, buscar mais informações, tá bom? E esses tipos de investimento aqui são muito bons para agregar mais ainda, que pagam dividendos e são isentos de imposto de renda. Pode ajudar muito na rentabilidade da sua carteira futuramente, tá bom? E esses 5 ativos são bem interessantes, eu gostei bastante deles. O VISC11 é muito bom, o CPTS11 bom, HGLG11 bom, a LZR11 bom. Você tem bons ativos de fundos imobiliários, parabéns, agregue mais, comece a aumentar mais posição em outros também. Quem sabe até 8 ou 10 ativos seria interessante para você diversificar um pouco mais para tentar posicionar mais o foco de dividendos. Criptomoedas, ele possui 2 tipos, o Bitcoin e o Ethereum, muito bons, né? Vejo que você está tendo um crescimento muito bom nas partes das criptomoedas, você está tendo 7% de variação, isso é muito bom. No Bitcoin ele está tendo aí uma variação de 8% positivo e no Ethereum 4,5% positivo, 4,65% positivo. Não critico quem investe em criptomoedas, até porque a sua posição é bem baixa, isso é muito bom, continue assim, a meta está muito boa, abaixo de 5% ou 10%, dependendo do seu perfil de investidor, tá muito bom. A sua carteira posicionada em criptomoedas, excelente, muito bom. Você está focado em diversificação. Vemos que ele tem pouco investido, né, em comparação ao valor da carteira, R$ 3.222 investido. Agora na renda fixa, nós observamos que ele não tem ETF e não tem Tesouro Direto. Recomendo você a ter. Já que você busca rendimentos e rentabilidade a longo prazo, é interessante futuramente você estudar ETFs, quem sabe até dolarizados, e também o Tesouro Direto, quem sabe IPCA+, ou então o Tesouro Selic. Fica a seu critério. Voltando aqui para a renda fixa, ele tem 2 títulos do
Banco Master, LCI pós-fixado 121% do CDI. Ele possui aí o valor aplicado R$ 6.500 em um ativo e R$ 2.200 em outro. Muito bom posicionado. Está tendo aí uma porcentagem muito boa, está tendo variação positiva nos dois. Isso é muito bom. Acredito que deve ser a sua reserva de emergência ou de oportunidade. Não cheguei a cogitar a perguntar, mas eu acredito que deve ser isso aí. O LCI é muito bom, né? Fora que essa rentabilidade também é excelente. Então continue investindo, tá indo muito bem. Gostei bastante da sua carteira. Vou finalizar aqui com um gráfico que eu acho muito interessante a gente ver esse tipo de gráfico, até para você analisar por parte. Como eu falei e volto a ressaltar, vocês conseguem observar aqui que a porcentagem em ações é muito alta em comparação aos fundos imobiliários, né? Ele tem LCI e criptos. Todos esses dois aqui não pagam e não remuneram você mensalmente, ou seja, não dão dividendos, dão rentabilidade para sua carteira enrijecer e crescer mais. Já esses dois aqui pagam dividendos e transmitem aí crescimento. Então, como eu falei, tente ver a possibilidade de ou trazer FIINFRAs ou aumentar posição em fundos imobiliários para você ter mais rentabilidade de dividendos na sua carteira mensal, tá bom? Quando a gente vem ver a posição dele em ativos por setor, nós conseguimos observar que ele está bem posicionado, né? E a gente vê a posição por FIIs. Como eu falei, ele está focado muito em fundos de tijolo. 82% do patrimônio dele em fundos imobiliários está em tijolo, né? Então, pode aumentar mais um pouco os fundos de papel ou, quem sabe, FOFs. Como eu falei, nesse sentido você também pode trazer até os FIINFRA, caso você queira também analisar outra possibilidade de investimento. Já falei no canal que os FIINFRA são isentos de imposto de renda e são bem interessantes, tá bom? Você pode analisar, quem sabe estudar e, caso você goste, trazê-los para sua carteira. Melhorar um pouco esses fundos imobiliários de papel para ter uma porcentagem bem interessante e diminuir essa daqui para não correr tanto risco em casos de situações como a taxa Selic aumentar ou diminuir, que é que influencia os nossos fundos imobiliários. E em relação às ações, como eu disse para você, é interessante você diminuir e aumentar mais em posições dos setores best. Você tem muito posição em banco, que é só o Banco do Brasil, energia elétrica também você tem muita posição, e aí ficou o resto para essas daqui, entre materiais metálicos, papel celulose, armas e siderurgia. Então estudar mais um pouco sobre essas empresas pode ajudar mais ainda o crescimento da sua carteira. E eu espero que você tenha gostado dessa análise, Felipe. É um pouco mais voltada para melhorar e enrijecer mais ainda o patrimônio e a sua carteira de investimentos. Como você foge um pouco da realidade do brasileiro em investimento mensal, o seu foco é trazer grandes investimentos mensais de 15 a 25 mil reais, como você bem disse, eu acredito que com base no desempenho da sua profissão, você até vai aumentar o valor dos aportes. Então, analise e estude muito bem. Siga as estratégias, trace planos. Eu estou à disposição, caso você queira, na comunidade, no privado lá no Telegram, a gente pode trocar uma ideia. E você sabe muito bem que a gente pode estar conversando e eu posso estar passando mais opiniões para você. E também vídeos no canal, sempre estou trazendo novos vídeos no canal, trazendo aí conhecimento para todos vocês. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha para mais pessoas. Se você quer que eu analise a sua carteira de investimentos, entre em contato aqui na descrição, no link da nossa comunidade no Telegram, faz parte da nossa comunidade, entre em contato comigo lá que a gente vai trazer aí uma análise na sua carteira de investimentos. Forte abraço, pessoal, e vamos juntos rumo à independência financeira.